Amados irmãos, a paz do Senhor. Que alegria, estamos juntos agora para continuar todo o livro do Apocalipse. Aqui quem vos fala é Pastor Gedeon Júnior e agradeço a Deus por sua misericordiosa oportunidade de compartilhar com os irmãos um texto tão lindo como o Apocalipse. Agradeço a pastora da igreja, a pastora Luíde Ramos, e a confiança de toda a direção. E agradeço a você pela credibilidade que nos dá ao ouvir todos os dias estes comentários. Os irmãos sabem perfeitamente que Apocalipse poderia ser dividido em 3 grandes partes. Se você parar e pensar comigo, em Apocalipse 1 e 19 diz: escreve as coisas que viste, esta é a primeira parte, que constitui a primeira divisão e inclui a visão de Cristo no capítulo 1. Mas o apóstolo João também recebeu a seguinte ordem em Apocalipse 1 e 19: escreve as coisas que são, e que constituem a segunda grande parte desse livro, que são as 7 cartas às igrejas, contidas no capítulo 2 e 3. E a última parte do Apocalipse é: escreve as coisas que hão de acontecer depois destas. Ou seja, a terceira e última parte, onde Deus desvenda a João todo o futuro da história humana de forma maravilhosamente poderosa e que passamos a estudar a partir desse momento. Então veja que, dividindo o Apocalipse em 3 partes, você tem as coisas que são, ou seja, a visão de Jesus Cristo no capítulo 1. As coisas que hoje já estão acontecendo, que obviamente estão no capítulo 2 e 3, e as coisas que ainda vão acontecer depois destas, depois do período da igreja. Vamos então olhar agora do capítulo 4 ao 22 e vamos começar a entender as coisas que ainda vão acontecer. Nas 2 últimas grandes maravilhosas oportunidades que Deus nos deu de nos encontrarmos, nós fizemos uma introdução ao capítulo 4 e ao capítulo 5. E agora estamos nós aqui com o capítulo 4. E a partir do capítulo 4 é exatamente João vendo e João descrevendo as coisas que ainda iriam acontecer. E a Bíblia deixa bem clara, de forma específica, quando abrimos o capítulo 4, o seguinte: depois destas coisas eu vi, e eis uma porta aberta no céu, e a voz que ouvi no princípio, aquela voz de trombeta de Cristo, lá do capítulo 1, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Versículo 2 do capítulo 4. Imediatamente me vi no Espírito. Por que João se viu no Espírito? Porque João estava subindo ao centro do universo. João simplesmente estava subindo para ter acesso direto à visão e à contemplação do que há de mais sagrado no universo, o trono de Deus. E você acha que com essa carne e sangue é possível alguém ver a Deus e ainda sobreviver? Ele só poderia estar realmente subindo em espírito. Por isso o versículo 2 diz: imediatamente me vi no espírito, e eis que havia um trono posto no céu e alguém sentado no trono. Olha que interessante. Sim, você tem exatamente no capítulo 4 e no capítulo 5 a visão do trono de Deus. Tudo bem, são 2 capítulos relativamente breves, mas não ouvide, meu amado e querido ouvinte. Não tente olhar para esses 2 capítulos como se fossem meros 2 capítulos.
Aqui estão os 2 capítulos que revelam o centro da autoridade do universo, ou seja, o trono de Deus e o trono do seu Filho, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Esses capítulos então nos ensinam, meus amados irmãos, a nós que estamos aqui na Terra e que de repente olhamos para todas as coisas e pensamos, meu Deus, aparentemente está tudo sem controle, nos ensinam que, a despeito de qualquer pensamento contrário, há um Deus supremo e todo-poderoso, assentado no seu sublime trono, e que ele é supremo, e que ele é todo-poderoso, e que ele dirige todas as coisas, e que ele é Senhor sobre todas as coisas, e a sua imagem é tão fantástica, é tão extraordinária, que o máximo que João pode falar sobre esse, que estava sentado no trono, é que, versículo 3, e o que estava sentado tinha a aparência semelhante a pedra de jaspe e sardônio, e um arco-íris o cercava, parecendo de esmeralda. Meu Deus do céu, é muito engraçado. Como é que Deus simplesmente permite João entrar na sala do trono, vê-lo face a face e ainda tentar descrever? Irmãos, é por demais extraordinária. Quando é que um homem consegue descrever ao Senhor Deus Todo-Poderoso? Isso é impossível. O máximo que ele conseguiu fazer é dizer, ó, eu vi. E aí ele, na experiência limitada dele, ele na experiência de um homem que vivia no primeiro século. João viveu no primeiro século. Do ano 0 ao ano 100, foi o ano que João viveu, foi o século que ele viveu. No primeiro século, simplesmente ele só conseguiu dizer, olha, era aquele que estava sentado, tinha uma luz tão radiante, que era a luz branca como jaspe. Fantástico, não? Fantástico. João foi arrebatado. Aqui está a voz de Cristo simplesmente ecoando e dizendo, vem e entra, vem e entra. E ele simplesmente entrou e ele disse, eu vi. Olha que interessante. João, então, está tendo uma oportunidade única de visualizar o céu e descrever o que ouvia e o que via. Interessante, né? E eu, quando paro e penso num texto como esse, eu só me lembro de 2 Coríntios capítulo 12, 4. Quando Paulo teve a mesma experiência de subir até o terceiro céu. E Paulo não teve o direito de escrever tudo que viu. Você se lembra? Paulo também foi arrebatado. Chegou ao terceiro céu. Sim, Paulo chegou ao centro do trono do universo e Paulo simplesmente só pôde dizer o seguinte, 2 Coríntios 12, 4, eu ouvi coisas inexprimíveis que ao homem não é permitido declarar. Agora, João sobe e João chega exatamente aonde Paulo tinha chegado. E João, perplexo, olha, assustado, e recebe de Deus uma autorização. Vê e escreve. Vê e escreve. E aí João, tadinho, com a limitação que tinha, só pôde nos revelar, em linguagem simbólica, aquilo que estava vendo, porque Deus é indescritível, o trono de Deus é algo que excede todas as coisas, e João, tadinho, só pôde dizer, olha, quem estava sentado no trono tinha um resplendor, uma glória tão fantástica, tão extraordinária, que eu só consigo descrever de uma única forma. O que estava sentado no trono tinha uma aparência semelhante a
pedra de jaspe, e também semelhante ao sardônio, e um arco-íris parecendo uma esmeralda, parecendo uma esmeralda. Eu creio que pastor Eber deve estar nesse exato momento disponibilizando para você uma imagem daquilo que João provavelmente teria visto. Está vendo aí? Pois é, quem está sentado no trono não tem como ver a cara, não tem como ver os pés, não tem como ver a imagem. Ele brilha tanto, ele resplandece tanto, que o máximo que se vê é uma luz extremamente branca, como jaspe saindo desse trono que você está vendo exatamente agora. Exatamente agora. Me responda uma pergunta extremamente simples, meu amado irmão. Como pode um ser mortal como João ter tido o privilégio de ver numa visão trono de Deus? E falar, o máximo que ele pode falar é que alguém estava sentado nele. Ou seja, João dá aos seus leitores, a mim e a você, um sentido da majestade e da beleza, da aparência de Deus e do seu trono, e para isso ele só pode utilizar o que ele tinha na época de conhecimento de beleza, de majestade e de algo lindíssimo. Ele faz referência a 3 pedras, ao jaspe, ao sardônio e à esmeralda. Jaspe, irmãos, se você também ler, é mencionado várias vezes no Novo Testamento e principalmente como um elemento muito importante na Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém. Em Apocalipse 21:11 diz que a Nova Jerusalém, no tocante à glória de Deus, tinha uma radiância tão grande, tão grande, tão grande, que era como a pedra de jaspe cristalizada. Amados irmãos, pare e pense comigo. A pedra de jaspe na antiguidade, se você olhar, você verá isso em Êxodo 28:20, 39:13 e em Ezequiel 28:13, leia depois com calma. A pedra de jaspe poderia ser diferente da pedra que hoje nós temos com o mesmo nome. Porque em todos esses textos nos fazem entender que ela tinha um brilho incomparável, um brilho superior inclusive ao brilho do diamante. E quando você para e pensa e lê 1 Timóteo 6:16, você vê que Deus, ele existe em luz inacessível. E aí, obviamente, essa pedra que na época em que João estava escrevendo o Apocalipse, talvez fosse a pedra de maior brilho, maior radiância, maior exponencial em matéria de beleza. Daí, quando ele vê um ser extremamente belo, que ele diz, olha, brilhava como jaspe. Brilhava como jaspe. A segunda grande pedra que ele só consegue comparar aquilo que ele estava vendo era a esmeralda, não é? E, amados irmãos, a esmeralda obviamente representa o quê? Bem, se o jaspe representa a santidade de Deus, porque é uma luz tão transparente, é um branco tão forte, que chega, segundo as descrições, chega nessa época a quase cegar aquele que via. Se o jaspe representa a santidade de Deus, a esmeralda, essa cor vermelha maravilhosa do arco-íris, que você deve estar vendo agora, o Eber deve estar colocando de novo, representa o vermelho que advém de quê? De um sangue derramado e de um pacto estabelecido para que todo aquele que cresce no Filho dele não tivesse que passar pela morte, mas tivesse a vida eterna. E por fim, ele viu um arco-íris que predominava exatamente a nossa querida esmeralda. Eu fiz uma pequena confusão. O vermelho não vem da esmeralda, o vermelho vem do sardônio. Me perdoe, me perdoe.
vermelho como sardônia. Agora sim a esmeralda. Esmeralda é um verde extraordinário. Você se lembra que arco-íris é o símbolo dos pactos de Deus? Um arco-íris foi estabelecido nos céus depois que Deus disse a Noé: nunca mais destruirei o homem, nunca mais destruirei o homem com água. Então, o arco-íris significa exatamente esse momento divino de pactos. Então, se você parar e pensar, quando João vê o sardônio, ele vê simplesmente ali a cor daqueles sinceramente, que nos fazem lembrar o sacrifício de Cristo e o amor de Deus pela humanidade. Quando João vê este arco-íris que tem um sombreado que prevalece o verde, eu só me lembro da Nova Jerusalém, em Apocalipse 21 e 19, que diz que uma das pedras preciosas no quarto fundamento dos muros da Nova Jerusalém era a esmeralda. O arco-íris é o sinal do pacto que Deus fez para não destruir a terra novamente por meio do dilúvio. Isso está em Gênesis 9,15. E João usa todas estas cores, expressões, para nos lembrar exatamente o seguinte: qual a significação deste semicírculo, destas pedras no trono de Deus? É lógico que simboliza, em primeiro lugar, a santidade de Deus. Deus é santo, santo, santo. Daí a nossa querida pedra, o jaspe. E portanto, irmãos, é por isso que no Apocalipse diz: quem é santo, santifique-se mais ainda, porque nós temos que nos encontrar com o Senhor nosso Deus. Segundo lugar, o vermelho significa exatamente, meu amado irmão, exatamente um Deus que se liga com a humanidade por intermédio do sacrifício de seu Filho amado Jesus Cristo. E o verde nos faz lembrar do arco-íris, nos faz lembrar que ele é Deus de pactos e que não pode mentir e que vai cumprir a sua promessa. É este ser que está no centro do universo e tem um trono todo-poderoso e que rege todas as coisas. Nosso Deus é Deus de santidade, é Deus de pactos e é Deus de amor, porque o vermelho nos traz a lembrança da redenção e do amor de Deus derramado por nós por intermédio de Jesus Cristo. Sim, tu serves um Deus que controla todas as coisas. Tua vida não está solta, tua vida não está perdida no tempo e no espaço. Entrega a Ele o teu coração. Ele é Senhor de tudo, Ele é Senhor de todas as coisas. E eu agora falo com todos aqueles que estão nesse momento passando por dificuldades terríveis e tremendas. Há um Deus no centro do universo que controla todas as coisas e que é Senhor sobre todas as coisas e que te ama. Te ama, te ama. Olhe a parte vermelha, a luz vermelha que sai do trono da graça. Isso significa que um dia ele te amou e enviou Jesus Cristo para salvar todos aqueles que nele creem. Mas acima de tudo, ele é um Deus fiel. Daí um arco-íris representando que é um Deus que vela por todos os pactos. E ele é um Deus fiel. E ele vai cumprir a sua palavra. Este é o Senhor do universo. É este que está sentado num alto e sublime trono e que vive em luz inacessível. E que por intermédio do seu Filho nos amou e veio a nós e se entregou a nós em amor. Meu amado irmão, é depois de ver um trono como esse que a vida faz sentido,
que dá vontade de viver, que dá vontade de se levantar, que dá para crer no amanhã, que dá para crer que existe sim vida eterna, porque Ele é Deus de pactos que cumpre as suas promessas. Creia nisso, creia no grande Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que simplesmente está sentado no seu alto e sublime trono e que, tadinho de João, só conseguiu dizer assim: depois dessas coisas eu vi, eis uma porta aberta no céu, e a voz que eu vi no princípio falando comigo como trombeta disse: suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi em espírito, e eis que havia um trono posto no céu, e alguém estava sentado no trono. Quem é que está sentado no trono? É o nosso Deus. É o nosso Deus. E o que estava sentado tinha uma aparência semelhante à pedra de jaspe. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, Deus Todo-Poderoso. E semelhante à pedra de sardônio. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E um arco-íris pertencendo a ele em forma de esmeralda estava ao redor do trono. Meu amado irmão, ele é Deus e não mente, é Deus de pactos, e ele está conosco para todo sempre. Deus te abençoe. Entenda, há um Deus no centro do universo e de todas as coisas. Deus te abençoe. A paz do Senhor e até amanhã.